Dia 16 de setembro. São Cipriano, bispo de Cartago. 258. Este santo é figura brilhantíssima da Igreja africana no século III. Filho de pais nobres, dotado de extraordinários talentos, foi São Cipriano um dos maiores sábios do seu tempo e orador de inesgotáveis recursos. A princípio pagão, converteu-se ao catolicismo e, em marcha ininterrupta, galgou as culminâncias das virtudes cristãs, a ponto de operar grandes milagres. Pela vontade do povo inteiro e do clero, foi ordenado sacerdote em 248. E em 248, sagrado bispo de Cartago. Ao zelo sem par, a vida santa e piedosa de São Cipriano deveu à diocese de Cartago o fato de ter vindo a ser a primeira da África. Quando, em 249, o imperador Décio decretou a perseguição da Igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue. Outros apostataram. Não tardou que a perseguição tivesse entrado também em Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, manifestavam o ódio ao santo bispo. Cipriano os leões! Cipriano as feras! Era a sorte que lhe destinava. Cipriano, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus para poupar o rebanho. Embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho de Nosso Senhor, que disse: se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Um sinal que recebeu do céu mostrou-lhe também a conveniência dessa medida, e assim resolveu fugir. Do esconderijo pôde prestar grandes serviços aos quais animava aos pobres católicos perseguidos, aos quais animava, consolava e fortificava. Grande rigor opunha aos apóstatas, que mais tarde se apresentavam arrependidos, pedindo para serem aceitos novamente. Como outros bispos e sacerdotes, tratassem com mais benignidade esses infelizes, formou-se uma corrente fortíssima, comares de cisma contra Cipriano. O movimento adversário era chefiado por Novato. Contra este outros sacerdotes descontentes, convocou um concílio, cujas resoluções foram apresentadas ao Papa Cornélio, que as aprovou e sancionou. Em outro concílio foi confirmado o valor do batismo das crianças. Numa nova perseguição que veio sob o governo do imperador Galo, Cipriano tornou a fortalecer a fé dos cristãos. Quando a peste, no espaço de 15 anos, dizimava a população, o santo bispo permaneceu com os diocesanos, consolando e socorrendo-os com orações e auxílios. Muitos cristãos que caíram prisioneiros, resgatou ele com dinheiro de sua propriedade. Surgiu uma grande controvérsia sobre o valor do batismo administrado por hereges. Quando o Papa Santo Estevão estava pela consagração da tradição que considerava válido esse batismo, Cipriano impugnava-o e com ele muitos bispos da África e da Ásia, que exigiam um segundo batismo para pessoas batizadas por hereges. A questão ficou sem solução, devido às dificílimas complicações políticas daquele tempo. Embora contrariando a opinião do Papa, não era a intenção de Cipriano desrespeitar a pessoa do mesmo. A Igreja Romana era para ele a cadeira de São Pedro, a igreja por excelência, de que a união entre os bispos se origina e na qual é inadmissível uma traição, por menor que seja. Se houve de sua parte um excesso de ardor nas discussões e uma certa falta de ponderação, dela se penitenciou na perseguição que rompeu, quando Valeriano era imperador.
Foi em 257 que pela primeira vez se viu citado perante o tribunal do procônsul africano Apácio. As declarações sobre sua posição, religião e de modo de pensar como cristão foram tão positivas que o juiz o condenou ao exílio em Curubis. Por uma visão do céu, soube que só um dia, isto é, um ano apenas, o separaria do martírio. Do exílio escreveu uma carta consoladora e enviou uma quantia de dinheiro aos cristãos condenados a trabalhos forçados nas minas de cobre. Ainda pôde voltar para Cartago, onde Galério Máximo tinha sucedido a Apácio. Lá tomou ainda muitas providências, repartiu os tesouros da igreja entre os pobres, exortou os fiéis à constância e rejeitou o conselho de esconder-se. Em 3 de setembro de 258 foi levado à presença do novo procônsul. Uma enorme multidão acompanhou, apreensiva com o que poderia acontecer-lhe. Como se negasse a prestar homenagem aos deuses, o juiz romano condenou-o à morte pela espada. A execução foi imediata e Cipriano, preparando-se para o último sacrifício, deu ao carrasco 25 moedas de ouro. Os cristãos estenderam panos de linho branco em redor para apanhar o sangue do mártir. O cadáver foi sepultado com grande solenidade. 2 igrejas ergueram-se, uma no lugar onde Cipriano foi decapitado e outra sobre seu túmulo. A festa do Santo Bispo foi transferida de 14 para 16 de setembro. Reflexões. São Cipriano mandou entregar ao próprio algoz uma quantia considerável em dinheiro. Esse fato foi a aplicação perfeita das palavras de Cristo. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Lucas capítulo 6, versículo 27. É o capítulo mais difícil da prática da virtude cristã. Perdoar os São Cipriano mandou entregar ao próprio algoz uma quantia considerável em dinheiro. Esse fato foi a aplicação perfeita das palavras de Cristo. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Lucas capítulo 6, versículo 27. É o capítulo mais difícil da prática da virtude cristã. Perdoar os inimigos. Não é grande o número dos cristãos que se decidem à imitação de Cristo nesse ponto. Perdoar ao inimigo todo o mal que fez não pode ser fácil. Pode não ser fácil, mas é necessário. É indispensável. Perdoar ao inimigo é a condição de perdão dos próprios pecados. Se Deus conosco se quisesse haver como nós havemos com os nossos inimigos, estaríamos perdidos. Mas, apesar de ser por nós 1000 vezes ofendido, Deus sempre nos perdoa. Não merece ser imitado exemplo tão generoso? Se Deus nos perdoa, não devemos também perdoar? Olha para teu Senhor. Teu inimigo é mau, mas teu Senhor é bom. Teu inimigo não merece ser perdoado, mas teu Senhor merece 1000 vezes ser obedecido. Por amor deves perdoar. Santo Agostinho.